Uninga, que o futuro é aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar a última parte da nossa terceira unidade, onde nós vamos trabalhar a questão dos sistemas de suporte gerencial, que eles atendem principalmente os níveis mais acima da pirâmide organizacional. Então, nessa figura clássica aí da divisão organizacional, nós temos então os sistemas que dão auxílio, né, na tomada de decisões, principalmente para esses níveis mais acima, que é o nível gerencial e o nível estratégico. Nesses dois níveis, nível estratégico e gerencial, nós temos dois tipos diferentes de sistema de informação. Então, no nível estratégico, nós temos os sistemas de informação estratégico, e no nível gerencial, nós temos o sistema de informação gerencial, o SIG. Que no nível estratégico, o sistema de informação estratégico, ele gera informação para quem? Para a gestão, para a definição dos rumos estratégicos da empresa. E no nível gerencial, que são os SIGs, assim chamados, que é os sistemas de informação gerencial, eles oferecem informação para o controle, para a decisão gerencial das empresas. Os sistemas de informação, eles são essenciais para a organização. E a sua principal contribuição é o quê? Trazer a possibilidade de melhores tomadas de decisão. Então, quanto mais acima do nível da pirâmide organizacional, mais importante é essa decisão que vai ser tomada. Porque como a gente já viu nas últimas aulas, se é no nível operacional, eu vou tomar uma decisão e se eu tomar a decisão errada, vai afetar apenas uma ação do meu dia. Se eu já estou subindo no nível da pirâmide organizacional, que essa decisão é no nível estratégico ou tático, a decisão a ser tomada já vai ter uma ação diferenciada que pode ser prejudicial para a empresa como um todo, né? Então, o que é tomar decisões? Como a gente está falando que esses sistemas de informações que estão mais acima no pirâmide organizacional, eles afetam mais a empresa como um todo, então antes disso vamos entender o que é tomar uma decisão. Para eu tomar uma decisão, o que eu tenho que ter? O que eu tenho que fazer? Né? Então vamos lá, eu tenho que tomar uma decisão, é uma pergunta que eu tenho. Eu tenho um problema a ser solucionado. Então consiste em diferentes atividades que correspondem a quatro passos, desculpa, então olha só, consiste em diferentes atividades que correspondem a 4 passos do processo de solução de um problema. Então, para mim tomar uma decisão, eu vou resolver um problema, né, como eu tinha falado para vocês. E o que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Eu tenho que ter inteligência, eu tenho que ter concepção, eu tenho que ter a seleção do que eu vou fazer e eu tenho que implantar essa solução que eu escolhi, que foi a minha decisão. Então, inteligência consiste em quê? Em descobrir, identificar e entender o problema. Então, se eu consigo descobrir por que não está sendo feito de tal forma, ou por que está acontecendo tal coisa, eu estou tentando solucionar aquele problema de uma certa forma. Então, eu estou tendo inteligência porque eu estou tentando descobrir, identificar e entender aquele problema. Concepção, eu vou compreender a identificação e a investigação das várias soluções possíveis. Então, ou seja, eu vou entender por que aquilo está acontecendo. Eu descobri qual que é o problema, eu vou entender por que aquele problema está acontecendo. A partir do momento em que eu descobri por que aquele problema está acontecendo, ou seja, teve a concepção disso, eu vou selecionar de tudo que eu posso fazer, qual que é a melhor alternativa. Então, eu estou selecionando a solução para o meu problema, né? E aí, depois, para eu resolver esse problema, depois que eu definir como que eu vou fazer, o que eu vou fazer, eu tenho que ainda implantar a solução, que significa fazer a alternativa escolhida para solucionar, para fazer aquilo funcionar de uma forma correta. Então, para eu tomar uma decisão, eu tenho que ter algumas atividades, que é ter inteligência, concepção, seleção e implantação daquilo. Uma decisão, quando ela vai ser tomada, eu tenho diferentes características de decisão. Então, observem a tão famosa nossa estrutura piramidal aí, que divide a nossa empresa em 3 níveis. Eu tenho lá decisão do tipo estruturada, decisão do tipo semi-estruturada e decisão do tipo não estruturada.
para cada uma dessas níveis gerenciais eu tenho um tipo de decisão a ser tomado. Então, nós vamos tratar na aula de hoje para os sistemas de informações que nos auxiliam a tomar as decisões desses dois níveis aqui, gerência de nível médio e gerência de nível sênior, que são as decisões do tipo não estruturada ou semi-estruturada. Então, exemplos de decisões, que está aqui nessa imagem desse autor do laudo. Na gerência de nível médio, formular um plano de marketing. Então, para mim, formular um plano de marketing, eu tenho algumas coisas que eu já sei como fazer, outras eu não sei, então por isso semi-estruturada. Desenvolver um orçamento departamental. Então, eu quero saber daquele departamento, ele está precisando de tal situação ou tal coisa, então eu vou desenvolver um orçamento para aquilo, então tem certas coisas que eu já tenho, tem certas coisas que eu tenho que organizar ainda, então por isso semi-estruturada. Para as decisões não estruturadas, que são da gerência sênior, são decisões, por exemplo, decidir a entrada ou saída de mercados. Então, eu atuo em tal segmento, eu atuo em tal situação. É uma decisão. Eu vou continuar aqui ou não? Nós vamos sair. A nossa empresa vai continuar atuando nesse ramo ou nós vamos tirar esse produto para não atuar mais nesse ramo específico. Então, isso é uma decisão que eu tenho que tomar que não é estruturada, ou seja, não tenho nada que eu possa pegar ali para poder me auxiliar. Eu tenho que tomar a decisão em cima de quê? Das informações que eu tenho ali e decidir e arcar com as consequências. Então, por isso chamada não estruturada. E quanto mais informações, quanto mais análise eu tiver, que os sistemas de informações me auxiliarem, mais assertiva vai ser essa decisão que eu vou tomar, por mais que ela seja não estruturada. Então, para esses tipos de decisões não estruturadas ou semi-estruturadas, a gente tem os sistemas de informações. Sistema de informação gerencial e o sistema de informação estratégico. Então, observem que a gente está falando dessa disciplina o tempo todo de sistemas de informação gerencial, que é o nome da nossa disciplina. A gente falou de sistemas, está falando de sistemas para toda a pirâmide organizacional, para toda a empresa, todos os tipos de sistema. Mas agora, neste momento, nós vamos falar dos sistemas de informações gerenciais específicos para aquela parte da pirâmide organizacional, que é a gerência de nível tático. E para os sistemas de informação estratégica, que é para o topo da pirâmide, para o nível estratégico, né? Então, o SIG, o Sistema de Informação Gerencial, ele auxiliam a gerência média e este nível precisa de sistemas que acompanhem a monitoração, o controle e a tomada de decisões das atividades administrativas. Então, esses sistemas auxiliam exatamente aqui no meio da nossa pirâmide organizacional, das pessoas que não estão nem no operacional, no dia a dia, mas também não estão lá no topo da pirâmide tomando as decisões para os rumos da empresa, né? Então, os sistemas, eles auxiliam os gerentes a responderem a seguinte pergunta. Então, esses sistemas de informações gerenciais auxiliam a responder perguntas como: as coisas estão funcionando direito? A minha produção está fazendo o que deveria? Está produzindo certas quantidades diárias que foi especificado? A minha folha de pagamento está ok? Está tudo em dia? Os meus funcionários estão fazendo muita hora extra ou não? Então, eu consigo responder essa pergunta utilizando um sistema de informação gerencial. Normalmente, os sistemas de informação gerencial, eles geram relatórios sobre o desempenho da organização, permitindo monitorar e controlar a empresa. Então, o gerente desse nível, ele tem relatórios já pré-programados no sistema, que podem ser relatórios diários, podem ser relatórios semanais, quinzenais, de acordo com a necessidade da empresa ou da organização, e os gerentes já conseguem ter no seu computador ou impressos, né, como for, esses relatórios para que eles possam, diariamente ou semanalmente, estar tomando as decisões de acordo com o que está vindo nos relatórios do sistema de informação gerencial dele. Eles resumem e relatam as operações básicas da empresa, usando os dados fornecidos pelo SPT, que é o Sistema de Processamento de Transação. Então, os sistemas de informação gerencial, eles fazem um resumo do que está acontecendo no dia a dia da empresa. Então, um exemplo de um supermercado lá que eu dei para vocês. O SPT, que é o Sistema de Processamento de Transação, ele registra as informações, os dados dos caixas diariamente. Um SIG, ele já fala para o gerente ou para a pessoa que está coordenando lá qual foi o produto que mais vendeu,
qual foi o produto que deu mais lucro, qual foi o cliente que mais está frequentando o mercado na semana, ou qual que é a média de consumo dos clientes diariamente, né? Então aí ele já faz então um resumo para apresentar para as pessoas poderem tomarem decisões, que é o que aconteceu no dia a dia, mas ele pega então os dados do SPT, que é o Sistema de Processamento de Transação, faz uma análise e resume para o gerente poder tomar decisões. Então, um SIG, ele tem essa estrutura aqui. Ele tem componentes, processos, e aí vai ter aqui os relatórios e as informações, né, conforme eu estava falando para vocês. Então, para eu ter esses relatórios e essas informações disponíveis na mão dos gerentes ou das pessoas que tomam a decisão nesse nível, eu tenho lá o hardware, o software e as pessoas utilizando eles diariamente, né? E aí, os dados coletados que vieram lá do sistema de processamento de transação, eles vão gerar informações através dos relatórios. Então, e os relatórios estão aqui nos sistemas de informações gerenciais, sendo gerados pelos dados que vieram do uso lá das pessoas, dos softwares, das máquinas, enfim. Vai depender muito do tipo de sistema que a gente está querendo falar em termos de qual área, né? Se nós estamos falando de um sistema de supermercados, nós estamos falando de um sistema de produção, se nós estamos falando de um sistema que vai gerar serviços e não produtos, né? Então, o importante aqui é vocês entenderem e compreenderem que eu vou ter componentes, que são hardware, software e pessoas, que vão estar interagindo para poder gerar dados que são coletados, que vão gerar relatórios com informações para os gerentes e as pessoas que tomam decisões poderem decidir o que fazer. O hardware, ele captura e armazena todos os dados relevantes, então, os dados gerados pelo sistema de processamento de transação, o hardware, então, ele captura isso e armazena, né? O software, ele processa esses dados, ele organiza, ele converte informações e ele produz relatórios, então, o software que faz isso. E as pessoas, em diferentes níveis, eles visualizam ou modificam, registram as informações ou armazenam as informações, né? Guardam as informações e eles também interpretam as informações. Então, as pessoas fazem isso, visualizam, modificam, interpretam, ou seja, usam essas informações para tomarem as decisões. E os dados são os dados exigidos pela gerência para gerar esses relatórios. Então, de acordo com as necessidades da gerência, eu vou precisar de algum tipo de dado, né? Então, eu tenho já relatórios pré-programados e tem relatórios que eu posso estar desenvolvendo de acordo com a necessidade do gerente. As várias áreas do uso dos sistemas de informações gerenciais dentro da empresa, né? Que a gente já viu que tem várias funções. Então, a gente tem aí também várias áreas que utilizam de sistemas de informações gerenciais. Vou dar aqui 2 exemplos ou 3 exemplos de sistemas de informações gerenciais usados por diferentes áreas. Então, a gente tem lá um sistema chamado Sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente, que é o CRM. Ele é um sistema de informação gerencial que trata especificamente com a questão do relacionamento com os clientes, ou seja, guarda todas as informações e faz as análises referentes aos clientes. Então, coleta informações de vendas e de clientes. Geram relatórios como tendências de vendas, análise de bolsas de valores, análise de produtos vendidos juntos, que alimentam o sistema de apoio à decisão para tomar decisões de negócios. Então, um CRM, ele consegue dizer para o gerente, por exemplo, quem compra tal produto, sempre compra também tal produto, porque o sistema consegue fazer essa junção de quais produtos estão sendo vendidos juntos. E aí o gerente, tendo essa informação, ele acaba alterando, modificando a estrutura organizacional. Vou dar o exemplo do supermercado, que eu gosto muito. Então, identificou-se que sempre que se vende extrato de tomate, vende-se também o macarrão. Então, não é à toa que nos supermercados a gente visualiza nas gôndolas o extrato de tomate do lado do macarrão. Porque percebeu-se, com o uso dos sistemas de informações, que sempre
que se vendia extrato de tomate, se vendia, ou sempre, ou a maioria das vezes, né, se vendia também o macarrão. Então, observem, não é à toa que os supermercados têm essa organização nas gôndolas. É devido à análise de tantos dados, de um grande período de tempo, a frequência da compra e do perfil dos clientes, né? Um outro tipo de sistema de informação gerencial é o CSM, que é o Sistema de Gestão da Cadeia de Suprimentos, onde ele nos ajuda, nos auxilia na questão da logística e muito mais do que isso, né, toda a entrega dos produtos da empresa. E temos um outro tipo também de sistema, que é o Sistema de Apoio à Decisão, onde ele avalia várias alternativas com base em parâmetros quantitativos e qualitativos definidos e programados no sistema. Ele ajuda os usuários a escolher a alternativa certa e a tomar as decisões mais benéficas. Então, esses são sistemas de informações gerenciais específicos, chamados sistemas de apoio à decisão, que auxiliam os gerentes a tomarem as decisões de forma mais assertiva. Qual que é a característica de um sistema de apoio à decisão? Manipular grande volume de dados, ou seja, não é simplesmente analisar os dados de uma semana ou de um dia, não, de meses, anos e décadas, né, um grande volume de dados mesmo. Obter e processar esses dados de diferentes fontes, não só apenas de uma única base de dados. Ele possui orientação tanto contextual quanto gráfica, então o sistema de apoio à decisão ele já mostra relatórios em formatos gráficos e não apenas textos, né? Facilitando assim a visualização para o tomador de decisão. E ele proporciona também a flexibilidade de relatórios de apresentação de acordo com as necessidades do tomador de decisão, da pessoa que está ali para decidir. Então, ele que vai dizer o que eu quero nesse relatório, quais são os tipos de dados e informações que eu quero ali. Então, são características dos sistemas de apoio à decisão. Os sistemas de informação estratégicos são sistemas que já estão auxiliando aqui nesse nível mais acima da pirâmide, né, no nível estratégico. São sistemas que fornecem à gerência sênior informações externas, como notícias, análise de mercado e resumos quanto ao desempenho da empresa. Então, são sistemas que não pegam apenas dados da empresa em si, mas também informações externas de concorrentes, de bolsa de valores, de situações do mercado, e assim por diante. Então, são sistemas que trazem muito mais informações que apenas as informações da empresa como um todo. Então, uma definição aí dos sistemas de informação estratégicos. Esses sistemas permitem a criação de cenários muito próximos da realidade do dia a dia dos negócios, restrições, premissas, inferências e várias outras atividades internas do sistema. São desenvolvidas sobre os dados armazenados, para trazer as informações necessárias para que as decisões sejam mais acertadas. Então, esse autor, esse Munhoz, nos fala que os sistemas de informação estratégicos, eles ajudam a tomar decisões no nível estratégico de forma mais acertada. Então, na aula de hoje, pessoal, a gente viu então um pouquinho mais esses dois tipos de sistemas de informação que auxiliam os níveis tático e estratégico de uma empresa, de uma organização. Como que são os tipos de decisões, né? Auxiliando nas decisões não estruturadas e semi-estruturadas, que são esses dois tipos aí. Então, os sistemas de informação gerencial e os sistemas de informação estratégico. Na próxima aula, pessoal, nós vamos para a última unidade da nossa disciplina, a unidade 4, onde nós vamos trabalhar, então, os sistemas de informações gerenciais e o e-business.